Fala pessoal, Teacher Vaulini Santos aqui para mais um pouquinho de língua inglesa. Hoje a gente vai estar falando de Introducing Myself, tá? Ou apresentando-me, tá? Que a gente sabe como é vergonhoso a pessoa se apresentar, né? Até na sua língua materna, e que a gente tem muito travamento, né? Para se apresentar. Na nossa própria língua, na língua portuguesa, e em língua inglesa muito mais. Então, para que a gente não tenha mais esse travamento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar, a gente precisa praticar, se apresentar, se introduzir, né? Que seria uma tradução ao pé da letra. A gente precisa treinar, a gente precisa praticar de como fazer isso, né? Falar de coisas que você gosta, de coisas que você faz, de uma maneira natural, de uma maneira bem simples. Então você precisa adquirir um vocabulário para que você consiga fazer isso, tá? E em língua inglesa não é diferente. Quando você vai se apresentar para alguém em língua portuguesa, o que você faz? Você fala das suas preferências, você fala até das coisas que você não gosta, você conta um pouco da sua vida, dá um panorama geral de quem é você, não é isso mesmo? Então, em língua inglesa é a mesma coisa. O que falta para você? É a segurança. Porque a gente tem medo de falar, poxa, eu estou falando errado. E sempre tem aquela risadinha, tem aquela pessoa que está olhando e você pensa que é de você, é para você, e isso acaba te atrapalhando. Às vezes nem é, mas atrapalha sim. E você não pode deixar que isso atrapalhe o seu desenvolvimento em falar, em compreender, em se comunicar em língua inglesa. O que você tem que fazer é praticar. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar o seu jeito de se expressar, o seu jeito de se comunicar. Então, não tenha medo de falar, não tenha medo de se comunicar, tá? Mas para isso, numa escola, numa sala de aula, é muito vergonhoso. E eu sempre percebo isso dos alunos, que eu não vou porque o fulaninho vai rir de mim, eu não vou porque o outro vai rir de mim. O outro também não sabe tanto quanto você, o outro está aprendendo tanto quanto você, porém, isso trava as pessoas. E para que isso não aconteça, você tem que fazer isso contigo, cara. É você e você mesmo. Yourself. Né? Então você vai apresentar a você mesmo, te olha no espelho, fala em voz alta, repete várias vezes isso. E para que isso aconteça, você tem que ter uma base, igual a gente teve em língua portuguesa. Você acabou ouvindo, você acabou vendo muita gente fazendo isso, e aí você, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu gosto de ouvir música, a minha matéria preferida é tal, e eu pretendo ser tal coisa. Sabe, uma coisa bem simples, mas que isso acaba travando a gente. Para que isso não aconteça, a gente vai estudar um pouquinho. Lembrando, você tem que ouvir, que é a base do aprendizado, né? Você tem que ver e você também tem que colocar a mão na massa, tem que fazer. Então nós vamos começar aqui uma aulinha bem básica sobre Introducing Myself. Let's start! Então eu trouxe aqui para vocês um pequeno texto. Tá? Eu vou ler para vocês. I will read for you 3 times. In the after, you read. Ok? Então, eu vou ler para vocês 3 vezes. E aí depois vocês vão também ler isso. Vocês vão repetir isso várias e várias vezes. Lembrando que a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você ouvir, quanto mais você conseguir repetir estas falas, melhor será a sua compreensão. Melhor será como você aprende, melhor será como você se comunica, tá? E o problema das escolas de idioma é que você fica lá 5 anos para apenas completar espaços em branco. Não, aqui a gente tem que focar em se comunicar, em falar, e em menos tempo possível, ok? Então, vamos nessa?
Vamos ver aqui, ó. Primeiro, deixa eu só falar para vocês. Eu tenho aqui o texto original, que você deve ter sempre, tá? E eu tenho também o texto na língua materna, que é aquela sua língua de melhor entendimento. E aí, você não pode deixar de ter essa parte, tá? Você compara ali o que está dizendo em inglês, leia também na sua língua materna, descubra o que está sendo dito e a partir daí você vai fazer o estudo, ok? Are you ready? Você está pronto? Então vamos nessa. I am a new student in school. I tell the class about myself. I'm from Canada, but now I live in Nevada. I live with my mom, dad, and brother. My brother is 5 years younger than me. Music is very important to me. I like to sing and dance. I also play the saxophone. One day, I hope to be a music teacher. Então você tem aqui um texto um pouquinho mais de 30 segundos que você deve ouvir ele várias vezes e você deve reproduzir este som, você deve falar ele, você deve se escutar ouvindo ele, tá bom? Vai falando, vai falando, vai falando, até que aquilo ali fique natural para você, tá? Lembrando que a gente passou aí 1 ano das nossas vidas, quando bebês, apenas ouvindo, fazendo aí o listening diário, até que você, isso a gente chama de input, né? Você vai colocando dentro de você todo o vocabulário. E aí depois você tem o output, que é colocar isso para fora, né? Você só consegue colocar para fora o teu inglês quando você tem muito dele. Quando você tem bastante inglês. Aí você consegue. Caso contrário, não dá certo. Que é o que acontece com a maioria da galera. Sofre por não ter vocabulário. E aí quando tenta se comunicar, faltam palavras. Tá bom? Então vamos de novo. A gente leu uma, vamos ler mais 2 vezes. I am a new student in the school. I tell the class about myself. I am from Canada, but now I live in Nevada. I live with my mom, dad, and brother. My brother is 5 years younger than me. Music is very important to me. I like to sing and dance. I also play the saxophone. One day, I hope to be a music teacher. Okay? Again. I am a new student in school. I tell the class about myself. I am from Canada, but now I live in Nevada. I live with my mom, dad, and brother. My brother is 5 years younger than me. Music is very important to me. I like to sing and dance. I also play the saxophone. One day, I hope to be a music teacher. Então, é isso. Você vai repetir ele. Você não vai repetir só 3 vezes. A gente repetiu 3 vezes para você ouvir. Mas você vai repetir quantas e quantas vezes você precisar para você gravar estes sons, gravar este vocabulário. E esta é uma apresentação. Que caso você precise, e após colocar todo esse vocabulário na tua cabeça, você precisa mudar o quê? Só o nome da cidade, da onde você é, aonde você mora e as coisas que você gosta. Vai mudando aos poucos. Você precisa aprender a estrutura gramatical. Para isso, você não precisa estudar a gramática inicialmente. Para você falar, para você compreender, você deve reproduzir a fala, o que a galera fala, tá? Era assim que a gente aprendia. Foi assim que a gente aprendeu a falar a língua portuguesa. E você, se fala o português, com certeza pode falar o inglês. Basta ouvir alguém falando todos os dias. O problema do estudante brasileiro é não escutar o inglês todos os dias. Você tem que viver uma imersão com a língua inglesa. E hoje, com a internet, você tem essa possibilidade. Hoje, com todo o avanço tecnológico, você não precisa mais
ter um monte de livros aprendendo gramática, até porque é nisso que o teu cérebro vai se prender. E não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer se comunicar. Você quer ser o as da gramática? Tudo bem. Mas primeiro aprende a falar. Primeiro aprende a se comunicar. Aprende a se apresentar. Aprende a dizer o usual do dia a dia. Aí depois você faz um curso específico de gramática. Não é assim? Você aprendeu a falar. Depois seus pais te colocaram na escola para te alfabetizar. Para você aprender a ler e escrever. Não foi isso? Mas primeiro você tem que aprender a ouvir. Depois você fala. Depois que você fala, aí sim, aí você vai ler. Aí sim, depois de ler, aí você vai escrever. Mas o que a galera faz é o contrário. Eles colocam a molecada para escrever primeiro. E isso dá um travamento na criança que depois fica difícil de tirar. Por quê? Porque você está indo contra o teu cérebro. Você está indo contra a forma natural de aprendizagem. Então aprenda de uma forma natural. Aprenda ouvindo. Aprenda de uma forma acelerada, que é a forma natural como você aprendeu a sua língua materna. No nosso caso, a língua portuguesa. Tá certo? Então, não se esqueça de estudar quantas vezes precisar para decorar. Um super beijo, um forte abraço, se cuidem todos e até breve. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Não esqueçam de quando você conseguir decorar tudo isso daí, em um dia, você vai fazer a tradução do inglês para o português. Passa um dia, aí você inverte. Tá bom? Faz do português para o inglês e depois do inglês para o português. Em dias diferentes, sem recorrer à tradução que você já tem aí. Tá bom? Mais ou menos uns 3 dias você consegue gravar isso daí. Lembra das músicas? Como que você faz para decorar músicas? Usa a mesma estratégia. Decora o pequeno texto de 30 segundos e aí você vai ficar fera. Ok? Então, aciona o sininho das notificações, deixa o seu like, faz aí o seu comentário e também não esquece de compartilhar com um amigo seu que gosta de aprender a língua inglesa, ok? Se cadastra aí no link para o aulão da Fest Idiomas, o intensivão agora de abril de 2020, tá bom? Para você aprender essa metodologia nova, revolucionária, que está fazendo muita gente aprender inglês em apenas 6 meses. Eu estou deixando o link aqui embaixo deste vídeo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao canal VSP Santos. Eu sou Vaulene Santos. A gente se vê em breve. Até mais. See you soon.